Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenho plena certeza disso. Bem, a aula passada nós vimos como que o espírito ele volta para o mundo espiritual, né? A alma ela volta para o mundo espiritual, né? Que a vida há uma vida eterna, a vida é eterna no sentido que ela continua eternamente, não eterno como Deus, que não teve começo nem fim, né? Nós somos imortais, tivemos o começo, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, lembram disso? Simples e ignorantes e não teremos fim, mas nós podemos dizer de uma certa maneira que a vida é eterna. E aquele conhecedor da doutrina espírita, fica mais fácil esse entendimento da vida quando a gente começa a refletir com a lógica, com a razão, entender os conceitos espirituais aqui da doutrina, quando estivermos vivenciando isso bastante, introjetando isso dentro dos nossos corações, fica mais fácil, né? Nós entendemos que a vida ela continua e nós vamos ter essa vida futura. Já trouxe Jesus isso, Jesus já tinha nos trazido isso, e o Espiritismo ele veio reafirmar tudo isso que Jesus já tinha nos trazido, né? Então, ergue-se esse véu, e é interessante que esse véu que foi erguido, não fomos nós que fomos buscar, não. Foram os próprios espíritos que vieram contar para nós como é esse mundo espiritual, como é que se processa essa partida daqui, como são os processos. Eles vieram explicar muitas coisas para nós. E esses espíritos, né? Os espíritos somos nós mesmos, mas lá no mundo espiritual. Agora, lógico, quando a gente entende melhor, eis porque os espíritas, teoricamente, né? Teoricamente, deveriam encarar a morte calmamente e com muita serenidade, porque nós que estudamos bastante a doutrina, sabemos que é apenas uma passagem, não devemos temer a morte, né? Era uma passagem, isso acontecerá para todos nós, tenho certeza disso. Aqui na Terra é um momento de algum tempo que nós temos aqui, determinado, um período de tempo no sentido humano, né? Tempo no sentido humano, para nós nos aperfeiçoarmos. Aqui é somente uma passagem. E essa confiança, por que vem essa confiança em nós? Devido aos fatos testemunhados. Muitas vezes nós testemunhamos fatos, muitas vezes ouvimos testemunhos das pessoas, né? Da concordância desses fatos com a lógica. Isso é muito importante, com a nossa razão, a gente vai raciocinando e vai, olha, realmente isso está correto. Não é nada cego, né? Acreditar por acreditar, não acreditar porque nós vamos estudando, vamos refletimos, vamos vivenciando, vamos refletindo, vivenciando e a gente chega a essas conclusões e observamos sempre a justiça e a bondade de Deus, que são aquelas nossas aspirações, né? Nós aspiramos isso, justiça, muitas vezes, e essa bondade divina que está em todos os cantos, nos dando sustentação. Deus é soberanamente justo e bom. Então, aí nós vamos ver a questão 154 do Livro dos Espíritos, e é uma pergunta de Kardec, que ele pergunta: a separação da alma e do corpo, ela é dolorosa? Será que dói na hora que a alma sai do corpo? Essa separação? O que você acha? Vamos ver a resposta de Kardec. E ele diz: não dói. Então, no momento da morte, essa separação, ou um pouquinho depois, em alguns casos, né? Essa separação da alma e do corpo, ela dói? Não, ela não dói. Frequentemente, se sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Nesse momento da morte, na morte do corpo físico, nada sente a alma. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito. Olha que interessante. Que vê chegar o fim o seu exílio. Na realidade, nós estamos presos nos nossos corpos físicos, limitados aqui
aos nossos sentidos. Então, no momento da morte, é uma libertação para esse espírito que volta para a sua verdadeira vida, que é o mundo espiritual. E aí nós vamos ver que a separação da alma é feita de uma forma gradual, a separação da alma do corpo vai de uma forma gradual. Aí o espírito ele vai se soltando pouco a pouco desses laços que o prendiam. Se vocês forem ler o livro, que eu recomendo também, é chamado Os Obreiros da Vida Eterna. Lá tem um capítulo chamado A Morte de Dimas. Olha que interessante. E se você procurar no YouTube tem esse filme, A Morte de Dimas, um filminho do YouTube, que eu recomendo que vocês assistam. Esse filme do YouTube, A Morte de Dimas, que vai ver um caso, né? Um caso que foi até muito assessorado espiritualmente, muitos espíritos estavam ali nesse momento, porque Dimas era um trabalhador, uma pessoa de mérito, com seus méritos, então estava sendo assessorado e há esse desligamento. Vocês vão ver que é lento e gradual, normalmente não, sempre acontece dos pés para a cabeça, vão desligando esses laços fluídicos até o momento que corta, né, tudo e ele volta para o mundo espiritual. É um tipo de desligamento ali que acontece com Dimas. Tipo não, é o que acontece com as pessoas. Normalmente, né, nessas mortes lentas e graduais, tem vários tipos de morte, cada morte uma é diferente da outra, o desligamento, a gente tem que entender isso. Mas ali no caso de Dimas, só para vocês terem uma noção de como se processa esse desencarne. E interessante, quando está nesse processo, não se sabe se está encarnado ou se está desencarnado, né? Não dá para saber direitinho se está encarnado ou desencarnado, não tem uma divisória, agora tá assim, não tem essa divisória, né? Alguns fatores a gente vai ver que vai influir nisso. Que fatores são esses? A moral do homem encarnado. Então, se o homem encarnado, o ser humano encarnado tem moral, e vai ser mais fácil esse desprendimento do que aqueles que não têm. Então nós vamos ver que tem algumas coisas, alguns fatores que auxiliam e alguns fatores que vão dificultar. E um desses fatores que auxiliam é a moral da pessoa, né? Do bem, se é no bem, né? Então a afinidade que nós vamos ver entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Então, quanto mais apegada a pessoa é à matéria, mais dificuldade ela vai ter para se desprender. Enquanto pessoas desapegadas, almas mais puras, espiritualizadas, esse desapego vai facilitar esse desligamento. Veja, quando a gente fala apego, veja, não é para você deixar de se preocupar com a sua vida material, não. Nós temos que nos preocupar com a vida material, nós estamos no mundo. Aliás, tem um capítulo, uma parte lá no Evangelho segundo o Espiritismo que está lá, o homem no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. É interessante isso. Nós estamos no mundo. Então, no mundo, nós temos que nos preocupar. Temos contas, temos trabalho, temos que lidar com isso. O problema é não se apegar às coisas. Tem pessoas apegadas ao corpo físico demais, apegados às coisas. A gente tem que desapegar dessas coisas materiais, né? É isso que falam tantas religiões, inclusive o Espiritismo nos fala isso, que esse desapego às coisas materiais, esse desapego vai facilitar esse desligamento no momento da morte. É interessante. Então, em se tratando de morte natural, resultando da extinção das forças vitais, por exemplo, por velhice, sabe? Pessoas bem velhinhas, né? O desprendimento opera-se gradualmente, vai devagarinho acabando o fluido vital daquela pessoa, 90, 100 anos, né? Hoje estão vivendo bastante, né? Graças a Deus, pessoas, mas vai acabando o fluido vital e esse desligamento vai se processando gradualmente, né? No momento da morte. Agora, para um homem que a alma
se desmaterializou, e aí nós vamos ver que o desprendimento quase se completa antes da morte, até material, né? Alguns casos o desprendimento até antes. Isso é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito já penetrou na vida espiritual, apenas ligado por um elo frágil que se rompe com a última batida do coração. É o caso, já está lá. Você repara, não sei se vocês já tiveram na família, pessoas, né, bem velhinhas, às vezes ela está falando, olha, eu vi fulano veio me visitar. Fulano que já desencarnou, minha mãe veio aqui, meu pai estava aqui, pessoas que já desencarnaram, e essa pessoa ela começa a ver dentro do seu quarto pessoas que desencarnaram fazendo visitas. Quer dizer, ela já está mais no mundo espiritual, já vindo o mundo espiritual, para onde ela vai, e realmente essas pessoas estão vindo, né? Não é a imaginação dela, essas pessoas elas estão vindo recepcioná-la e ela está entrando no mundo espiritual. Mesmo pessoas com doenças terminais, nós vemos muito, não sei se vocês conhecem, né? Repara bem, às vezes a gente deixa passar isso, mas observa que eles começam a ver pessoas do mundo espiritual que já estão lá, desencarnaram, e estão lá fazendo, vendo dentro do quarto, né? Visitas, já está mais no mundo espiritual. E esse desenlace vai ser mais fácil, né? Mais tranquilo, vamos dizer assim. Não porque as pessoas estão visitando, mas porque ele já está mais desprendido, já está mais no mundo espiritual do que no mundo físico, tá? No homem materializado e sensual, que mais viveu no corpo do que no espírito, e para a qual a vida espiritual nada significa, conhece gente assim? Vai falar de vida espiritual, imagina, imaginação sua, não tem nada a ver, né? Tem pessoas muito materialistas, não estão nem aí com isso, até brincam, né? Gozam as pessoas que têm as suas religiões, a sua espiritualidade, né? Pessoas bem materialistas, eu conheço algumas, eu não sei se vocês conhecem, conheço várias, né? Então, nem sequer toca esse pensamento, né? Não consegue pensar sobre isso. E aí contribui tudo para esses laços materiais. E quando a morte ela vai se aproximar, porque veja, a morte se aproxima para todos nós, né? O desprendimento se opera gradualmente também, só que com dificuldade, com muitos esforços. Vai acontecer o desprendimento, mas vai ser com muitos esforços, tá? Então aí a gente vai ver alguns que têm convulsões de agonia, que é uma luta do espírito, né? Pessoas que desencarnam assim, às vezes para procurar romper esses laços que são resistentes. Então é a luta do espírito querendo se livrar dos laços, né? Outros se agarram ao corpo, não quer ir. Então tem alguns que lutam para sair e tem outros que se agarram ao corpo porque não quer ir. Então arrebata assim com muita violência, e isso acontece molécula por molécula. Aí eles tem esses casos, né, que as pessoas se debatem para desencarnar. Tem uns que desencarnam. Agora lembre, cada tipo de morte é diferente, hein? Para cada um a morte é diferente. Você pode morrer todo mundo no mesmo lugar, mesmo ambiente, uma morte coletiva, por exemplo. A morte de cada um é diferente, uma da outra. Morreram na mesma situação, mas a morte de cada um é diferente. Então, o desconhecimento dessa vida espiritual faz com que o espírito se apegue à vida material. Quando se desconhece essa vida espiritual, às vezes tem pessoas que até desdenham, né, a vida espiritual, desconhecem, né, ela vai se apegar a esse mundo material. Então vai se estreitando os seus horizontes, resistindo a todas as forças, e vão tentar prolongar essa vida, e consequentemente vai a sua agonia por dias, semanas, meses. Nesse caso, a morte não é o fim da agonia, porque ainda está preso ao corpo físico, né? Aí vamos ter uma tal de perturbação espiritual. Por isso que às vezes, que a gente fala muito que morreu, mas não desencarnou, porque não conseguiu estar pegado ainda ao corpo físico. Morreu o corpo físico, mas ainda não desencarnou, a alma ainda não saiu do corpo, tá? Porque está preso
a matéria. Então a gente vai ver que algumas doenças vai sentir, vai ressentir, que pôs fim aos seus dias, né? Permanecendo essa impressão indefinidamente. Algumas pessoas continuam com essa impressão da doença depois que desencarnam. Tem um filme muito legal, gente, que eu não sei se vocês já assistiram, A Vida Continua, que é um livro de Chico Xavier, A Vida Continua. Vocês vão ver que eles vão para hospitais, né, serem tratados com as doenças, acham que estão dentro do hospital. Repara isso, nesse filme, nesse relato aí maravilhoso desse livro de Chico Xavier, A Vida Continua, que tem filme, né? Então nós vamos ver que a pessoa ainda acha que está com a doença, tem essas sensações, ela acha isso, né? Agora, o homem que se espiritualiza é diferente, né? O homem que se espiritualiza, um homem espiritualizado, bom, ele já desencarnou, ele já sabe que desencarnou, muitas vezes já vai para o trabalho espiritual. Porque nós vamos lembrar que todas as noites nós dormimos, nosso espírito sai do nosso corpo e a gente não sabe os nossos trabalhos, os trabalhos que nós fazemos no mundo espiritual. Então, quando a gente desencarna, vamos voltar para esse trabalho que nós estávamos fazendo no mundo espiritual, continuar esse trabalho. Muitas vezes tem trabalhos completos no mundo espiritual, né? A gente é encarnado e fazendo trabalhos no mundo espiritual, é muito legal, né? Então, o despertar da vida espiritual é como despertar de um sono tranquilo para essas pessoas espiritualizadas. Acordou, já viu que está no mundo espiritual e já vai voltar para aquilo que sempre faz ou que vai fazer, né? E vai lepto e fagueiro, como diz alguns assim, muito lepto, fazer as suas coisas, iniciar essa nova fase da sua vida, que não é uma nova fase, porque ele já voltou novamente para a sua vida verdadeira. Então, há os casos de mortes violentas, como acidentes, né? Há uma separação do espírito, mas isso aí só acontece depois da morte, né? Casos de mortes violentas, assassinatos, acidentes. O desprendimento ocorre depois da morte, normalmente, tá? Não vai ocorrer também rapidamente, mas é normalmente, tá bom? Então o espírito, ele fica aturdido, não compreende o seu estado, no caso de mortes violentas, né? Fica aturdido, permanecendo na ilusão, ainda que vive materialmente, por um período mais ou menos longo, conforme o nível da sua espiritualização. Claro que sempre, gente, vai depender do nível de espiritualização, mesmo em acidentes, né? Em mortes violentas, depende do nível de espiritualização. Então, a separação, nos casos, por exemplo, de suicídio, é extremamente dolorosa. No caso de suicídio, gente, eu recomendo a leitura do livro de uma excepcional médium que nós tivemos aqui encarnada conosco, Ivone de Amaral Pereira, chamado Memórias de um Suicida. Espetacular esse livro, contando a história de um suicida, né? Vamos lembrar que cada caso é um caso, mas é um suicida para a gente entender como é que acontece no mundo espiritual. Então essa separação é muito dolorosa. Ser do suicídio, a gente tem que lembrar que é um atentado à vida. Nós estamos atentando contra Deus, né? No certo sentido aí. Então o sofrimento quase sempre permanece um período igual ao tempo em que o espírito ainda deveria estar encarnado. Porque nós ainda temos princípio vital, né? Ali para desprender, mas vamos imaginar, eu tenho 50 anos e teria teoricamente que morrer, desencarnar com 70 anos. A minha programação de vida aqui na Terra, que eu fiz, a gente faz a nossa programação de vida, né? Era para ir até os 70 anos. Mas eu me suicido com 50. Eu teria que ter esses 20 anos, né? De 50 a 70, se eu não estou errando em matemática, são 20 anos. E ali é uma perturbação nesse período. Lógico que não é tudo, não é para todos, a gente tem todos os merecimentos, as coisas que são observadas, mas normalmente é isso. Então esse período é muito doloroso para o suicídio. Não é recomendado então a gente se suicidar, é muito doloroso. Já a pessoa acha o suicídio que ela vai
se matar e acabou a vida, acabou tudo. Esse é o pensamento, vou acabar com o meu sofrimento, vou me matar, acabou com o sofrimento. Lendo engano, sofrimento ele continua, porque a vida ela continua. E o sofrimento continua lá no mundo espiritual, porque aí fica mais pesado ainda. Atentou com a sua própria vida. Leia esse livro, Memórias de um Suicida, tá? Vocês vão amar esse livro, é maravilhoso, tem que ter uma boa vontade. Ele é difícil da gente ler porque ele é triste, né? É triste, mas ele é muito legal. Memórias de um Suicida, tá? Camilo Castelo Branco, escritor português, que se suicida porque ele ficou cego. E aí ele tinha como prova a cegueira, não aguentou e se suicida. Olha, leia esse livro, é muito legal. Então as pessoas, elas acham que acabou a vida, vai acabar a vida. Os materialistas, né, acham que acabou, vai acabar meu sofrimento. E muito pelo contrário, a gente tem que valorizar a vida. A vida é uma dádiva de Deus que nos dá essa oportunidade divina de nós resgatarmos muitas vezes nossas dívidas para nos colocarmos de novo ao caminho correto, que é o caminho que nos leva a Deus. Então nós temos essas oportunidades de voltarmos, aprendermos e caminharmos novamente para Deus. Essa é a vida. A vida é a primeira coisa no mundo que nós temos que valorizar, né? Então, como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Então, os liames que ligam a alma no corpo vão sendo rompidos, né? E aí a alma, ela se desprende. E aí a gente pergunta, questão 155, a separação se verifica instantaneamente ou numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Pergunta Kardec. Nós já vimos que não, né? Não. A alma se desprende gradualmente, lembra disso, e não escapa como um pássaro cativo. Olha que bonito isso. Não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Sabe quando um pássaro está preso? Judiação, né? Prender esses pássaros presos. De repente você abre ali a gaiola e ele sai feito louco, né? Voando. Então não é assim, né? Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Esses se soltam e não se rompem. Eles vão se soltando e não é romper, é se soltando, liame, né? Então é isso, gente. Nós vamos ver que a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar diante da cessação completa da vida orgânica. Eu vou deixar essa questão 156, para a gente responder na próxima aula, tá bom? Então, fique com Deus, gente, bons estudos, Jesus no nosso coração. Lembre-se que é lento e gradual, né? Cada morte é uma morte diferente, mortes coletivas, nós vamos ver, acho que mais para frente. O que é uma morte coletiva? Um acidente aéreo, por exemplo, guerras, todo mundo ali naquele campo de batalha, todo mundo morrendo junto, morre junto, mas o tipo de morte de cada um é diferente, depende do grau evolutivo, depende de muitas coisas ali, tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.